Olá, tudo bom? Hoje a gente vai analisar o livro que vocês escolheram na última enquete. História de uma Alma, de Santa Teresinha. A versão que eu tenho é essa aqui, maravilhosa inclusive, do Minha Biblioteca Católica. Se puder, assine, é muito bom. Eu não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, mas o que é bom a gente tem que falar, né? Inclusive ela tá até no plástico, né? Eu nem abri, né? De pena, de tão bonito que é isso aqui, tá? Então vocês veem aqui, mas eu vou deixar no link, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem o livro para ajudar aqui o canal, tá? Direto da Amazon, tranquilo, entrega garantida, sem estresse, mas esse aqui é meu. Vocês podem, acho que até comprar no próprio clube da biblioteca, eles têm os livros as versões mais antigas. E lá vocês entram e vocês vão gostar muito. Tem uma passagem aqui, vou ler a passagem para vocês rapidinho. A flor que vai contar a sua história alegra-se de ter que publicar os favores inteiramente gratuitos que recebeu de Jesus, reconhecendo que nada havia nela que fosse capaz de atrair os divinos olhares e que tudo quanto recebeu foi fruto exclusivo da misericórdia daquele Deus que a fez nascer num terreno sagrado. Daquele Deus que, por um extremo de amor, a quis preservar do bafo pestilento do mundo e transplantá-la à montanha do Carmelo, ao jardim predileto da Virgem Maria. Quando Santa Teresinha morreu, o Vaticano teve que correr desesperadamente para canonizar a moça, porque o povo ia fazer por si próprio. Então, se a igreja não tivesse canonizado Santa Teresinha rapidamente, o povo ia fazê-lo. Tamanha a importância dela, tamanha a magnitude, a santidade da nossa florzinha. Eu acredito que a canonização de Santa Teresinha tenha sido o processo mais rápido da história da igreja. Então, imediatamente assim que ela fechou os olhos, a igreja de uma forma muito rápida, a canonizou, porque o povo já tinha declarado ela santa antes mesmo da igreja. Bom, vou falar um pouco do livro, tá? Agora para vocês. Mas antes eu vou contar um pouquinho da história de Santa Teresinha, tá? Nascida em 2 de janeiro de 1873 em Alençon, na França, como Marie-Françoise Thérèse Martin, Teresinha cresceu em uma família profundamente cristã. Seus pais, Luiz e Zélia Martin, foram canonizados em 2015. Isso aí é importante. A família inteira é de santos. Não só ela. Os pais são santos. As irmãs são santas. Isso é surreal demais. Um testemunho da santidade que permeava a sua vida familiar. Após a morte precoce da sua mãe, quando Teresinha tinha apenas 4 anos, a família mudou-se para Lisieux. Ali, ela desenvolveu uma espiritualidade intensa desde muito jovem. Para não ficar muito grande o vídeo, eu vou pular logo para a parte da despedida da nossa pequena flor. Teresinha faleceu jovem, aos 24 anos, em 30 de setembro de 1897, vítima de tuberculose. Sua influência cresceu após sua morte, principalmente por meio da sua autobiografia, e ela foi proclamada doutora da Igreja em 1997. Bom, o livro História de uma Alma, ele é dividido em algumas partes. Infância e primeiros anos de vida, onde desde jovem Teresinha já refletia, já sentia o imenso poder de Deus sobre ela, tá? Aos 13 anos ela ficou doente e foi curada. E nesse momento ela abandonou totalmente a infância para somente com 13 anos já se dedicar a Deus. Era uma criança de uma imensa sensibilidade. Teresinha fazia tarefas simples no Carmelo, que é a outra parte do livro, e cada tarefa dessa era feita de uma forma muito intensa, com muito amor, dedicando tudo que fazia a Deus. Eu lembro de uma passagem nesse livro que, por exemplo, ela batia com o dedo mindinho na quina do móvel. Ela não reclamava.
ela, inclusive, até isso ela agradecia a Deus. É uma coisa impressionante, né? Ela nunca se queixava, nunca reclamava de absolutamente nada. Uma verdadeira santa. Mas a vida no Carmelo não foi só de alegrias. Ela sofreu muito com o abandono. Ela sofreu um abandono muito grande no Carmelo. Foi no Carmelo que ela contraiu tuberculose. E a doença a fez sofrer demais. A fez passar muito mal, né? E esse abandono, né, não necessariamente um abandono num sentido físico, mas uma tristeza, vocês têm que ler o livro para entender. É muito... Um réis mortal como eu contando isso é até pecado, né? Mas é a mensagem que a gente tem que passar. Mas esse sentido de abandono vocês têm que ler o livro para entender. Mas foi no Carmelo que ela contraiu a tuberculose, doença que mataria ela logo depois. A mensagem central do livro é a chamada Pequena Via da Santa Teresinha, que é fazer tudo com intensidade, com amor e para Deus, né? Apesar do imenso sofrimento que ela passou, esse sofrimento a levou a Deus, que era o objetivo dela, né? Uma verdadeira santa, uma florzinha, né? Apesar de ter morrido muito jovem, aos 23 anos, né? Eu acho que Deus quis trazer Teresinha para perto dele o mais rápido possível, né? Não conseguiria permitir que ela vivesse nesse mundo. E por isso a trouxe para junto dele tão jovem, né? Mas é importante vocês lerem para entenderem essa questão da pequena via e que o amor era o caminho mais curto para Deus e que as pessoas deveriam realizar suas funções, mesmo pequenas ou grandes funções, mas sempre com amor e visão, olhar para Deus, certo? E que esses feitos, grandes ou pequenos, nos dariam o caminho da santidade. Se tem alguma mensagem para retirar desse livro, é que a santidade ela está ao alcance de todos nós, né? Deus quer que sejamos santos, embora seja difícil, mas a porta é estreita. Se ela fosse larga, ela não seria o céu, ela seria o inferno, né? O inferno aceita tudo, o céu já é mais complicado, né? Poucos entram no céu, muitos estão no inferno. Então, leiam um livro, né? Ele não é um livro muito grande. Se quiserem adquirir na minha biblioteca católica, vão lá e comprem o livro. Mas ele está disponível no link que eu vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo. Obrigado por você ter chegado até aqui. Santa Teresinha, rogai por nós. Fica com Deus e até a próxima.